você, amigo. Mais uma vez estamos aqui com o programa Medicina em Destaque. Trazemos a você informações, curiosidades acerca da nossa ciência, da nossa arte, que é a medicina. Informações sobre esta profissão chegam a você através desse canal, através desse programa. Agradecemos sempre a sua audiência e a prova disso, que atendendo algumas solicitações, trazemos mais uma vez aqui o nosso professor, o nosso mestre, aquele que é referência para todos nós, uma verdadeira enciclopédia ambulante em termos das ciências médicas na área da infectologia. Dr. José Maria Constant, a pedido de vocês, volta aqui mais uma vez para falar sobre o coronavírus. Professor José Maria, nosso muito obrigado, iniciando, parabenizando pela grande palestra que foi feita, um verdadeiro workshop, junto com outros profissionais da infectologia e da área de saúde, ontem lá no Conselho Regional de Medicina. Bom dia, Gerson, muita bondade sua. Eu me senti a própria Delta La Rússia, ou Barça, enciclopédia ambulante. Por aí. Muito obrigado pelo convite, pelo espaço que você nos dá para divulgar alguma coisa sobre esse novo problema que está acontecendo. Que já fizemos isso ontem à noite lá no Cremal. Isso, foi maravilhoso, sucesso, casa cheia, né? Temos algumas imagens, mas eu gostaria de iniciar esse programa para você, telespectador, você, telespectadora, em um momento assim de muita sensibilidade, um momento de consternação, né? De reflexão sobre a vida, de reflexão sobre aquilo que a gente faz com amor e o nosso tempo de vida. Trazemos aqui algumas imagens do emérito professor Celso, né, Tavares, e eu peço aí ao Josiel que coloque. Zé Maria, enquanto eu passo esse vídeo, emita algumas palavras acerca desse nosso mestre. Eu conheço o Celso desde quando ele era estudante. Conheço intimamente, convivemos durante um tempo muito longo como colegas de profissão e, sobretudo, como amigos. Eu só tenho uma definição para o Celso: era um ser humano em estado puro. Eu desconheço qualquer maldade que Celso tenha feito. E se ele, por acaso, a fez, foi inconsciente. É incrível, porque, na verdade, estava lendo hoje o Evangelho de Lucas, né, quando Jesus passa em frente a uma coletoria e convida Levi. E Levi prepara um jantar para Jesus e os fariseus ficam ignorando isso, né? E quando Jesus disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E eu ficava a refletir, né, sobre a imagem do Celso. Eu não julgo, né, nem a bondade nem maldade, mas quando você olhava para ele, você via essa expressão de pureza, né, de serviço, de altruísmo, aquela pessoa que sempre estava pronto para ajudar. Eu, ouvindo alguns repórteres, quando ele faleceu, Ricardo Mota falava de que sempre ele se prestava a dar essas informações. E ontem, por mais completa que foi a cobertura feita por vocês, houve uma falta, uma cadeira vazia, um microfone. Vai faltar durante muito tempo. Celso é insubstituível. E eu volto a frisar, mais do que um cientista, ele era um ser humano. Ser humano. Muito verdade. Bom. Pois bem. Lamento muito que ele tenha morrido. Todos nós sentimos. A sociedade perdeu, a sociedade alagoana, né? O Brasil perdeu com a partida do nosso amigo. E ontem você falou sobre o coronavírus. Veja, a casa lotou, né? Todos os profissionais, os cuidadores, aqueles médicos e o pessoal da enfermagem também, técnicos. Eu sei que mais de 300 pessoas estiveram presentes no nosso Conselho Regional de Medicina. É muito gratificante isso. E primeiro, pelo tema, segundo pela sua pessoa e os demais participantes que
tinham muito a oferecer. E eu vou pedir que esse programa não seja tão um programa de entrevistador e entrevistado, mas que você possa reproduzir com o material que nós selecionamos seu sobre o coronavírus. E em seguida a gente faz alguns questionamentos que alguns telespectadores nos enviaram e a gente faz para você, tá certo? Então a gente pede a Josiel que coloque aquela primeira fotografia. Isso, está mostrando essa sequência, exatamente essa aí. Você vai falar sobre o que é esse coronavírus. Já posso começar? Já pode começar. Eu acredito que a imagem que está sendo projetada lá diz o seguinte, começa a definição, por que ele é chamado de coronavírus? Porque na sua superfície ele tem uma estrutura que lembra a coroa do Sol. Eu nunca tive a ousadia de olhar para o Sol para ver a sua coroa, mas já vi fotografias com filtros, etc., e realmente lembra. Mas isso é o que menos importa. O nome vem de corona, que é coroa em latim, né? Eu uma vez disse aqui o seguinte, que latim era a língua de Deus. E você disse que não era só o latim. Então o coronavírus tem essa definição por esse motivo. Que na sua superfície tem essa estrutura que lembra a coroa do Sol. Mas isso é o que menos importa, isso aí é o nome. O que é interessante a gente conhecer alguma coisa sobre o coronavírus e a gente vai ver o seguinte, que existem na família Coronaviridae vários gêneros. E tem um que nos interessa, que é justamente o beta. Os beta-coronavírus são os únicos coronavírus capazes de infectar seres humanos. Mamíferos, desculpe. Mamíferos. Então aí tem uma gama enorme de mamíferos, inclusive os seres humanos. E as doenças causadas pelo coronavírus geralmente começam em animais. Pelo menos essa atual, a chamada Covid-19, não se sabe qual foi o animal que detonou o gatilho. Mas, por exemplo, morcego, rato? Pode ter, possivelmente o morcego, que é extremamente sensível. Mas eu dizia ontem, repito, que o nosso contato com o morcego, exceto com Batman, é um contato fortuito, não existe. Nós temos um contato maior com outros mamíferos, inclusive mamíferos de utilidade, né, doméstica. Então a gente vai ver o seguinte, as infecções por coronavírus, elas vêm se estendendo desde muito tempo. Esse vírus é conhecido desde a década de 1930. Mas ele tem alguns episódios em que ele se expressa com mais força. Um deles foi em 2002, na China, mais uma vez, no episódio que foi chamado de SARS. Essas letras são iniciais de palavras inglesas que eu tenho uma certa dificuldade de pronunciar, mas vamos lá. Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS. Então isso foi em 2002. Possivelmente a infecção veio de morcegos para gatos selvagens e daí para seres humanos. E em seguida há o encadeamento da transmissão interhumana. Essa síndrome chamada SARS 2002, ela teve algumas peculiaridades que diferenciam, por exemplo, da atual. É que nessa ocasião só os doentes graves transmitiam. Ora, como só os doentes graves transmitiam SARS, então o que se viu foi o seguinte, é que a doença ficou restrita à China, porque doente grave ele não sai de casa ou não sai do hospital, então não tem muita condição de transmitir. E havia uma mortalidade relativamente alta, 10% de cada 100 pessoas acometidas por essa síndrome, né? Lá em 2002, SARS, de cada 100, 10 pessoas morriam. Bom, aí aquietou, corona começou a acometer, digamos assim, em pequenas proporções, até que em 2010 apareceu na Arábia Saudita aquela situação que foi chamada de MERS, que é a abreviatura de Middle East Respiratory Syndrome, ou seja, síndrome respiratória do Oriente Médio. Foi na Arábia Saudita e possivelmente teria começado com morcegos, agora com certeza a contaminação humana foi a partir de dromedários. São aqueles camelos mal acabados, né? O camarada só fez uma corcova, ia fazer a outra, não deu tempo. Então, veja bem, do dromedário passou para os seres humanos. Essa foi terrível. Mais uma vez, só os doentes graves transmitiam, e eu volto a insistir. Por isso, ficou restrita a região da Arábia Saudita, a gente não ouviu falar. Aqui não se ouviu falar. E a letalidade era altíssima, 40%. Ou seja, de cada 100 doentes infectados pela MERS, 40 morriam. Acalmou de novo e, finalmente, nós temos agora a chamada Covid-2019. Eu já vou fazer só uma pequena intervenção, porque uma letalidade com esse percentual
é assustador. Terrível. Então, vale um acalento, né? Hoje, quer dizer, não é motivo de desespero, né? Porque muitas pessoas, por exemplo, tem uma pessoa que trabalha numa farmácia, disse que entrou um cidadão lá, comprou todas as máscaras, todo estoque, levou. Então, agora, não tem motivo para isso. Não tem. Agora, veja bem, é bom até, Gerson, a sua interrupção foi boa, para salientar o seguinte: isso aconteceu em 2010 na Arábia Saudita, a chamada MERS, ou síndrome respiratória grave do Oriente Médio. Né? Há 10 anos. E, veja bem, o mundo praticamente não tomou conhecimento. Deixa de haver uma certa, digamos, hipocrisia ou falta de comunicação. Só que o mundo não tomou conhecimento, mas lá na Arábia Saudita a mortalidade era nessa faixa, 40%. Bom, o coronavírus acalmou, aquietou de novo, foi cuidar da vida dele e reapareceu agora em dezembro de 2019, através dessa doença que recebeu vários nomes e agora é chamada de Covid-2019. O vírus é chamado SARS-CoV-2, né? Bom, certo. Mas isso aí não tem muita importância para quem está nos ouvindo. O importante é a gente pensar o seguinte: repare só os dois lados, digamos, da patologia. Esse vírus, ele provoca uma alta infectividade, ou seja, muitas pessoas são infectadas, muitas. Bom, então, nesse caso, a transmissão é expansiva, né? Porém, existe, como você disse agora há pouco, uma compensação. É que poucos apresentam a doença na sua forma típica ou mais grave. Então, existe uma expansão muito grande, muita gente infectada e poucos apresentam forma grave. Ora, o que é que se presume disso? É que existe... Como você fez até referência, muitos chamados... referência como a reino dos céus, né? Muitos são chamados, poucos são escolhidos. As almas ficam todas entusiasmadas quando são chamadas. Vou entrar. Mas o reino dos céus, a entrada é um funil, né? É um funil. Tem aquela parte bem larga, as almas ficam ali... E a passagem é estreitinha, não é todo mundo que passa. As que transbordam vão parar naquele local luminoso, quente, ínfero. Bom, deixa para lá. Então, veja bem. Então, muitos são infectados e poucos apresentam as formas graves. Agora, vamos frisar. Por que essa doença ela tem uma tendência a se espalhar mais do que as outras? Porque já está se espalhando. Porque, vejam bem, na SARS de 2002 só ficou na China. Porque só os graves transmitiam. MERS 2010 ficou só na Arábia Saudita, porque, mais uma vez, vinha a transmissão pelos doentes graves, que transmite pouco porque não sai de casa, não sai do hospital. Nessa agora, como existe uma alta infectividade, eu fico muito preocupado que as pessoas que nos veem, que nos ouçam, possam compreender. Eu muitas vezes se pergunto, vocês entenderam? Era melhor que o sujeito se perguntasse, eu me fiz entender? Então, muitas pessoas são infectadas. E essas pessoas, como não apresentam doença, elas transitam, viajam, etc. E olha o resultado. Nós temos hoje inúmeros países já afetados por essa Covid-19. Agora, a proporção de casos graves é pequena em relação aos infectados e a mortalidade é pequena em relação aos surtos anteriores. Então, lembrando, primeiro surto, 2002, letalidade, ou seja, morriam 10 de cada 100. O segundo surto, que foi 2010, morriam 40 de cada 100. Nós temos agora uma letalidade em torno de 3,4%. Ou seja, isso era essa pergunta. Hoje já pode calcular com os dados estatísticos. 3,4%. A mortalidade, isso aqui é uma média, porque a mortalidade na China tem sido maior do que fora da China. Ora, por que isso? Clima. A China está atravessando agora uma época fria. E a densidade populacional. E o que é que você faz de análise para que o clima frio proporciona um aumento dessa infectividade? Vamos lá. Então, primeiro a gente tem que pensar isso. Eu queria só fazer um adendo. De cada 100 pessoas, morre 3,2, se é que a gente pode dividir pessoas, né, para morrer. Morre 3,02, não. Então, em torno de 3,2. A mortalidade é pequena, é verdade. Mas, veja bem, eu não estou relativizando, dizendo, não, isso é besteira, só morre 3,2. Em termos individuais, uma morte é muito. É muito. Haja vista que a gente está sentindo falta do Celso. Só existia um Celso. Né? Ele morreu e está nos fazendo muita falta, e mais ainda a família dele. Mas veja bem, em termos de saúde pública, a gente tem que pensar o seguinte: 3,2 comparado com 40 é vantagem. Agora, a sua pergunta, o que é que faz o clima frio? Na verdade, existe uma, digamos assim, uma ilusão, uma interpretação errônea. Esse vírus, quando chegar aqui, ele vai abrandar.
Bom, se depender de temperatura, meu amigo, ele se acaba, ele nem entra no Brasil, ou pelo menos na nossa região, porque está insuportável a temperatura, né? O problema não é esse. Se assim fosse, nós não teríamos gripe, etc. Dengue, bom, dengue, a questão é mosquito, é outra coisa. O problema é que no clima frio as pessoas tendem a se aglomerar em ambientes fechados e isso facilita a transmissão. O problema é esse. Isso aí é com doenças virais, é com meningite meningocócica. Na década de 70 do século passado, nós tivemos aquela epidemia terrível de meningite meningocócica no Brasil, inclusive que se disseminou. Uma das razões da disseminação foi a censura à imprensa. A imprensa era proibida de falar. Verdade. Era proibido de falar em epidemia, eu me recordo disso, eu era diretor do hospital. Imagino que na China, no início, agora em dezembro, nós tivemos essa. Então, veja bem, naquela ocasião, eu aproveito a ocasião para frisar isso, que uma das razões da epidemia, não foi fundamental, mas facilitou a propagação, foi a censura à imprensa. Tudo bem, mas voltemos. Na meningite meningocócica, lá em São Paulo, o pessoal fez um gráfico, a doença e a temperatura. Quando a temperatura baixava, a doença aumentava. Quando a temperatura aumentava, a incidência diminuía. Seria a sensibilidade? Não, é o problema de aglomeração em ambiente fechado. Mas nós corremos um risco muito grande há poucos dias do carnaval, né? Sim, mas aí, veja bem, nós não tínhamos ainda, como não temos, né? Nós temos um caso comprovado em São Paulo e temos um suspeito, por exemplo, aqui em Alagoas, outro em Pernambuco, vários, Sergipe e por aí afora. Nós não tínhamos ainda. O problema maior, Gerson, no carnaval seria gripe. E outras doenças, né? A influenza. Para você ter uma ideia, nós mostramos isso ontem à noite, de dezembro de 2019 até 27 de fevereiro. Agora, mostramos 29, hoje é bissexto, né? Então, até 27 de fevereiro, tinham morrido 2.812 pessoas com infecção pelo coronavírus. Olha, 2.812. Com gripe, 38 mil. E então, aí, como é que se explica, né? Como é que se explica? Acontece o seguinte, é que o vírus da gripe está presente entre nós como uma doença já a essa altura endêmica, depois daquela epidemia da gripe suína. Então, com isso eu não estou querendo dizer que coronavírus é besteira. Eu só estou querendo lembrar o seguinte, que pior do que coronavírus, agora no carnaval, gripe. Verdade. Afinal de contas, a infecção por coronavírus parece muito com a gripe. Ela não está ainda presente com a mesma intensidade aqui no Brasil que o vírus da gripe está e continua. A H1N1, H3N2 e B. E além pelas cenas que nos chegam através das redes sociais, a promiscuidade, né? Tem que esquecer o HIV, né? Sim. Sem esquecer, porque o índice de casos que tem aumentado ultimamente é assustador. E dengue também, voltando ao Celso, uma das últimas conversas que nós tivemos foi exatamente sobre essa questão de quando o coronavírus começou a espantar, nós falávamos que era preciso, necessário, inclusive o ministro da Saúde falou disso na última entrevista. Tá bom, vamos pensar em coronavírus, mas não vamos esquecer gripe, dengue, etc. Sarampo. Inclusive, sobre sarampo, a nossa situação aqui em Alagoas é até privilegiada, né? São Paulo teve quase 2.000 casos, nós tivemos 32. Bom. Olha aí. Mas assim, não é dizer que são melhores, mas assim, o quadro de profissionais, né, que atuam nessa questão da prevenção, a equipe sentinelas que ficam, né, você contou até um caso pitoresco ontem na palestra, eu acho que muito se deve, esse baixo índice, toda a eficácia desse pessoal. Né? A vigilância e a cobertura vacinal. Né? Verdade. Ficou comprovado agora que, bom, não era para acontecer, era para ter 0. Mas vejam bem, em Arapiraca, no dia 31 de agosto do ano passado, chegou um cidadão, se falar indivíduo é mesmo, um cidadão com sarampo. Ele tinha vindo de Salvador. Olha aí. Não aconteceu um caso que essa pessoa transmitisse. Então, significa o quê? Não vamos também transmitir coisas boas, né? Significa que a cobertura vacinal nossa não é tão ruim quanto se pensa ou quanto se pensou na ocasião. Era para não ter nenhum caso, mas tivemos 32. Bom, quer dizer, menos mal. Podia ser pior. E em termos de letalidade? Zero, não, tranquilo. Podia ser pior como em São Paulo, tem quase 2.000 casos, né? Verdade. O quadro clínico
Zé Maria, dessa... A infecção pelo coronavírus, veja bem, ela pode ser totalmente desapercebida, ou seja, os casos assintomáticos, ou seja, só o indivíduo pode ser pela alta infectividade, muitos são infectados, recebem o vírus, então um grande contingente não tem sintoma nenhum. O período de incubação? 7 a 14 dias, mas nessas pessoas que não têm sintomas, você não vai saber nunca. Né? Verdade. O indivíduo está com o vírus e agora aí vem um fato importante. Ele pode, tudo indica, não existe ainda nada definitivo com essa nova infecção, porque ainda está em estudo, mas tudo indica que ele pode transmitir. Então, grande proporção de pacientes sem sintomas, né? Então não são pacientes. Não. Uma grande proporção também com sintomas leves, que lembra o quê? O resfriado. Resfriado é um termo que a gente não usa aqui. A nossa população chama virose. Não chegaria a gripe, ficaria no resfriado. O resfriado é uma entidade que tem dono. Existe um vírus chamado rinovírus que provoca o resfriado. O indivíduo, o paciente, ele vai apresentar, sempre estou com essa palavra indivíduo na cabeça, é o indivíduo, né? É o indivíduo. Então não o indivíduo conhece, vai apresentar, cidadão qualquer. Vai apresentar o quê? Febre, uma febre geralmente moderada, dores no corpo todo, espirro, coriza, uma tossezinha e fica por aí. É isso que o nosso povo chama comumente de virose. Certo. E eu mais uma vez me lembro do Celso, quando alguém dizia, doutor Celso, eu estou com a virose. Ah, você está com AIDS? Doutor, o que é isso? Aquele jeitão dele. Aí ele dizia, não, porque virose vai de verruga a AIDS. Não é... Transmitido por vírus, virose. For, tudo é vírus, né? De verruga a AIDS. Então, é isso que nosso povo chama de o resfriado. Isso é uma boa... E um contingente pequeno, felizmente, apresenta o quadro grave da infecção pelo coronavírus, que é idêntico ao quadro grave da infecção pelo vírus da gripe. Vai ser uma pneumonia, uma broncopneumonia. O que é que o nosso paciente vai apresentar? Febre, dor no corpo, inapetência, tosse, dor de cabeça, e vai progredindo, entrando no quadro de pneumonia, as bactérias vão participando. Então, as bactérias oportunistas, o vírus diminui a resistência, elas entram, já estão ali na mucosa, a coisa está equilibrada, quando o vírus diminui a resistência, elas entram agravando o quadro, aí progride. Tem festa ali, ela chega. Vamos lá. Então, começa a ter dificuldade respiratória, aquele que a gente chama de espineia, não é isso mesmo? Daqui a pouco começa a haver uma sensação de asfixia, agravando mais o quadro, cianose, que é a coloração azulada, por baixa oxigenação dos lábios, das unhas, das extremidades, baixa oxigenação e, finalmente, a morte, né? Então, isso tem período, há quem saia desse... Sai. Muitos pacientes na China, inclusive, estão se recuperando. Existe um índice de recuperação relativamente razoável, né? Eu dizia ontem na brincadeira que essa história de medicina chinesa, que aqui no Brasil é uma forma alterada, medicina chinesa. A medicina chinesa lá é medicina mesmo, é ciência. É ciência. Não é coisa empírica. Não é coisa empírica de raiz de pau. Bom, raiz de pau até que é uma coisa boa. Pior negócio de imposição de mãos, florais de bar, não sei o que. Não sei se é o mesmo bar compositor. Se for, é até uma música boa, né? Pelo menos a música é boa, não sei os florais. Eu desculpe por acaso alguém está nos ouvindo. Com certeza. Que é adepto desse tipo de curanderismo, porque inclusive é bom que se saiba o seguinte, eu não tenho nada contra essas práticas alternativas, só que eu não me submeto. Eu sou alopata mesmo de carteirinha de identidade. Aquilo que as instituições científicas aprovam e comprovam. Por exemplo, o Reino Unido e a França, eles suspenderam completamente o financiamento desses tratamentos alternativos, inclusive a homeopatia. Quem quiser pode submeter, mas não aos custos do Estado. Verdade. Então, mas voltando à história, na China muitos pacientes estão se recuperando. E existe algum medicamento alopata? Ainda não. Por uma questão, digamos assim, de coerência, já que, veja bem, eu espero ter sido bem claro quando eu disse o seguinte, que esse quadro grave, ele tanto pode ser provocado pelo coronavírus, como pode ser pelo vírus da gripe, adenovírus, vírus sinciciais, etc. Então, não é uma síndrome. Então, por uma questão de coerência, quando se recebe um paciente desse no quadro grave, pensa-se que pode ser infecção por adenovírus, por vírus sincicial, por isso, por aquilo outro. Então, como existe uma droga, um medicamento que é ativo contra o vírus da gripe, esse medicamento é utilizado inicialmente, até que se prove que não é gripe. Agora, contra o corona não tem ainda, apesar de haver já teste na China com 3 produtos e na Tailândia com mais 3. Inclusive um deles que é a velha cloroquina, né, usada no tratamento da malária.
Maravilha. Mas não tem nenhuma droga específica, ainda é Procoron. Não tem específico, você não conhece bem a patogenia, ou conhece? Ainda não, tanto não. Se bem que deve ser uma patogenia idêntica à da gripe. Na verdade, você sabe que tem o vírus, mas as bactérias são oportunistas. Começa a infecção em via aérea superior, né? Isso. Então, veja bem, na medida em que o vírus começa a proliferar e começa a danificar a mucosa, deve ser uma patogenia semelhante à da gripe. E é uma coisa interessante, na gripe, é que o vírus ele promove o bloqueio da absorção de sódio. Então, começa a se acumular sódio e sal na mucosa. E aquilo vai umedecendo demais e vai levando a um processo de amolecimento da mucosa respiratória e vai favorecendo a infecção. Mas eu deixo para lá. Deixa eu ver. De patogenia é meio complicado. Então, nós temos o quê? Aquilo que foi projetado agora há pouco aí. O vírus começa a atacar a mucosa respiratória, diminui a resistência local, bactérias que já estavam ali, que estavam dando uma de inocentes, elas se aproveitam, são os oportunistas, estafilococcus, streptococcus, etc., e complica a situação. Diagnóstico é clínico? Diagnóstico, veja bem, ele é clínico, mas no momento não temos ainda o vírus circulando no Brasil, não existe ainda transmissão sustentada. Graças a Deus. De uma pessoa para outra, ainda não. Então, no momento, não é lícito você pensar que o indivíduo tem uma infecção por coronavírus só porque ele apresenta febre ou tosse. Então, por enquanto, você leva em consideração a clínica e o chamado vínculo epidemiológico. Por exemplo, o paciente que está internado aqui, ou melhor, ele não está internado, ele ficou em quarentena domiciliar. Se pensou na possibilidade remota, não deve ser de infecção pelo coronavírus, porque ele apresentou um quadro respiratório, febre, tosse, etc., e ele tinha vindo da França. A França tinha vírus circulando. Só que ele veio da França no dia 11. Então, possivelmente... É preciso, e ontem você foi enfático, juntamente com toda a equipe, de que o cuidador, né, profissional, o médico que está na linha de frente, ele deve, antes de pensar pela realidade, pelos dados estatísticos, antes de pensar no coronavírus, pensar em gripe, né? Gripe, adenovirose, infecção por adenovírus, vírus sincicial, metapneumovírus, uma série de Esse faz o diagnóstico diferencial. Então, a lista aí você elencou alguns. Adenovírus... Então, nós temos aqui adenovírus, vírus sinciciais, o vírus Coxsackie-Echo, são vírus que estão circulando no nosso meio, tranquilamente, há muito tempo. Metapneumovírus, vírus da influenza ou gripe. Né? É HN, A é o grupo tipo H1N1 ou H3N2, outro grupo, vírus tipo B, bom, mas isso são detalhes. De modo que você tem que pensar em tudo isso. Agora, se o paciente tem um vínculo epidemiológico, por exemplo, esse paciente de São Paulo veio da Itália, certo. Aí tudo bem, vamos pensar. Veio da China, enfim, veio de um país, da Coreia, aí deve-se pensar nisso. Agora, só porque tem febre e tosse, pensar em coronavirose, tenha paciência. Não dá. Não existe ainda pronto para o consumo, vamos chamar assim. Ou seja, circulando dentro da nossa população, não está ainda. Sei. Deixa eu... Em termos de tratamento. Tratamento, veja bem, tratamento Também não vamos pensar nisso, que ainda não temos casos, mas... nós temos gripe, o tratamento é o mesmo. Você disse ontem, e nós vamos repetir essa pergunta para o telespectador, vai chegar aqui o coronavírus? Certamente, não tem por que não chegar. Da mesma forma que o da gripe chegou. Você está lembrado que em 2010 nós tivemos a chamada gripe suína, que começou no México e Estados Unidos. Chegou. Hoje, com as comunicações fáceis e outra coisa, essa tem mais facilidade de chegar do que as outras, porque aquelas pessoas, tudo indica que as pessoas que não têm sintomas e as que têm sintomas leves transmitem. Então, quem transmite melhor é quem está transitando, quem não está precisando ficar no hospital, quem não está precisando ficar em casa doente, lá, arriado. Já que a gente vai falar em tratamento, você está falando assim, e aproveitando só isso, uma forma, ao invés de fazer toda essa alarde, é deixar a pessoa em incubação em casa mesmo, né? Evita estar entrando em contato com outras pessoas. O que a gente está recomendando é, como sempre, em dengue, em gripe, em leptospirose, teve manifestações clínicas, apresentou manifestações clínicas, procure a unidade de saúde mais próxima. Uma reunião como aquela, com cerca de, não sei se todos eram médicos, mas a maioria era.
quase 300 médicos ali dentro, quer dizer, aquele pessoal deve ter saído com uma noção boa a respeito da doença. Então, apresentou um sintoma, dirija-se à unidade de saúde mais próxima. Se houver suspeita de infecção por coronavírus, o que é que se vai fazer? Nós estamos preparados? Estamos, pelo menos, para isso. Quer dizer, o médico que atender aquela pessoa, como é que ele vai suspeitar que é uma infecção por coronavírus? Porque ele apresenta sintomas respiratórios e veio da Coreia, da Itália, da França, por enquanto, né, da China, etc. Então, vai ligar para a Secretaria Estadual de Saúde, para um departamento especificamente chamado CIEBS, que vai providenciar, tirar um pouco da secreção do nariz, da garganta, para fazer o diagnóstico definitivo. Que o diagnóstico clínico, você não pode dizer que é infecção por coronavírus, porque elas se confundem com outras doenças. Todas essas. Voltando ao tratamento, o que é que você tem que fazer? Coloca o tratamento aí, José. Ele tem que fazer o seguinte: repouso, que nunca fez mal a ninguém. Trabalho às vezes mata, repouso nunca, né? Sempre faz bem. Repouso, uma boa alimentação sempre que possível, se bem que a gente recomenda boa alimentação para uma camada da população que não tem condições de comer bem, mas na medida do possível boa alimentação, né? Ingerir líquidos à vontade. E os sintomáticos é procurar diminuir o sofrimento do paciente. Está com febre, toma um antitérmico, pode ser qualquer um, né? Qualquer antitérmico, remédio para tosse, vamos chamar assim, expectorante, etc. É isso. Tratamento é esse, não existe. Agora, se há uma suspeita, um caso mais sério, aí pode-se usar aquela droga que é usada para tratamento da gripe, que é o oseltamivir, que está disponível na Secretaria Estadual de Saúde Municipal. Isso para criança? Está aqui o esquema de tratamento, pode ser feito para qualquer faixa etária. Nós temos um esquema de tratamento de acordo com o peso do paciente. E lembrando o seguinte, que as grávidas também podem tomar, se bem com cautela. Só lembrando que isso aqui fica público, né? Diz que de médico e de louco todo mundo tem um pouco, a gente não vai pegar essa fórmula aqui e prescrever. Na verdade, tem que ter uma consulta médica, tem que ter um diagnóstico diferencial, tem que ter um levantamento epidemiológico, estatístico para instituir um tratamento. Esse produto não está disponível na rede de farmácia, não, só no serviço público. Só no serviço público. E qual seria a referência? Só vai ser usado se o serviço público autorizar. E quais são as instituições? A referência é o seguinte: quem tem basicamente é a Secretaria Estadual de Saúde, mas diante de um surto de gripe a gente pode solicitar a Secretaria e eles enviam imediatamente. Isso, mas tem por exemplo, uma UPA que seja referência para... Olha, eu sei que é a Secretaria Estadual, quem faz a distribuição, através da farmácia, aquela farmácia, acho que é a Farmex, não tenho certeza não lá em cima, mas é fácil, existem os telefones todos da CIEBS, qualquer necessidade pode solicitar. Certo. E em termos de prevenção, vacina já existe? Vacina não existe, nem vai aparecer dentro de 15 dias, ou um mês, ou 3, ou 6 meses, não. Vacina impõe pesquisa. Já existe uma pesquisa já se arrastando, antes do Covid-2019, já vinha se arrastando de uma maneira até pejorativa de falar, o processo vinha acontecendo. Desde aquele episódio de MERS, em 2010, o pessoal vem trabalhando com aquela cepa de coronavírus, tentando obter uma vacina. Vai obter, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas isso vai demorar um pouquinho. Vai demorar. No próximo dia 23 vai ter uma vacinação em massa para a gripe. Será eficaz também para o coronavírus? Olha, veja, essa antecipação foi até uma medida assim, muito interessante do Ministério da Saúde, a antecipação, porque ia ser em abril, mas o Ministério antecipou agora para março. Não tem efeito protetivo, não vai proteger também contra o coronavírus, vai facilitar o trabalho das equipes de saúde. Então, se alguém toma vacina agora em março e chega no posto de saúde com sintoma respiratório, pelo menos o médico vai saber, vai ter mais facilidade, mais aproximação para um diagnóstico. Ele vai saber, não é gripe, porque esse paciente tomou a vacina. Maravilha. Quer dizer, ele tomou a vacina para a gripe e apresentou a sintomatologia. Inclusive, aproveita a ocasião para bater mais uma vez nessa tecla. O pessoal muitas vezes tem o costume de dizer, eu tomei a vacina e gripei em seguida, foi a vacina. Não, existem, agora passa a entender, quer dizer, espero que a população, nós entendemos há muito tempo, né? Mas espero que a população passe a entender que existem muitos vírus diferentes da gripe que podem causar o mesmo quadro clínico, os mesmos sintomas, inclusive o corona. O vírus da gripe, a vacina contra a gripe, jamais poderia provocar gripe.
porque é uma vacina feita com vírus mortos. Ela apenas confere proteção. Então, essa antecipação vai ter essa vantagem. Como nós temos uma ameaça de coronavírus e como o coronavírus, a infecção pelo coronavírus é confundível com a infecção pelo vírus da gripe, então se alguém disser, eu tomei a vacina contra a gripe, então você não tem gripe, pode ser que você tenha corona ou infecção por outro vírus qualquer que não dá gripe. A facilidade vai ser essa. Sobretudo, gripe está matando. Verdade. Então, proteger também precocemente contra a gripe. Formas protetivas, tipo EPIs, luvas, máscaras, e além disso também a antisepsia em ambientes. Fundamental, são eficazes, álcool, por exemplo. É fundamental, quero até aproveitar a ocasião para falar, fundamental é higiene. Então, muitas vezes, por exemplo, vamos tomar como exemplo uma conjuntivite purulenta, aquela que a gente chamava quando era menino, doença de olhos, né? Está ali, desculpe a expressão, mas está ali o olhinho fechadinho com aquela remela. Como é que se pega a conjuntivite? Não é olho a olho, não, piscando o olho para outro para pegar. O problema é o seguinte, alguém que está com conjuntivite coça o olhinho, depois pega aqui na cadeira, né? Dá a mão para o amigo. Ou dá a mão, Ave Maria, nem venha. Se eu pegar numa mão dessa, eu corto a minha. Então, veja bem, pega aqui na cadeira, então em seguida eu pego também. O vírus está ali, aí eu coço o meu olho. Pega numa maçaneta de pote, aí eu pego também. Então, higiene das mãos é fundamental. Higiene de modo geral, né? Sim. Portanto, é uma coisa boa. Ainda ontem eu vi alguém dizer, o brasileiro toma muito banho, mas lava pouco as mãos. Eu não sei quem foi que inventou o banho, sei que quem inventou o banho devia ser canonizado, é um santo, né? Deve ser os índios, né? Que tomavam mergulhar 3x2. Então, veja bem, é preciso higiene, sobretudo lavar as mãos. Lavar com água e sabão. Sabonete líquido ou sabonete sólido. O sabonete sólido em ambiente público ele tem problema, né? Porque de qualquer maneira é aquele mesmo para servir a todo mundo. Agora, álcool 70%. Pode ser álcool gel, pode ser o outro. Agora o álcool gel tem a vantagem, é fácil de portar, não é tão não é combustível tão bom quanto. A diferença é essa, né? Aí apareceu um sujeito aí, eu fiquei irritado com aquele camarada. Eu não sei o nome dele, eu não sei quem é. Nem quer saber? Não quero, nem. Essas redes sociais são fantásticas, né? Tem coisas muito boas. Por exemplo, ontem, você vê, nós resolvemos fazer aquela reunião na quinta-feira. Deu tempo, através das redes sociais, se comunicar com todo mundo. Apareceu um maluco com a barba pendurada aqui. Serviu até para... Porque faltou energia. Pois é. Foi que a rede social, entraram em contato pelo WhatsApp, o menino estava no Pilar. O Ronaldo, que é o nosso faz tudo lá, inclusive dirige. Ligou para o Davi. O Davi, chama mais um menino lá, que eu me esqueci o nome dele, lá vai todo mundo, terminaram consertando a coisa, o Ronaldo dando a instrução. Então, veja bem, agora, também serve para quê? Para a história das notícias falsas, ou como se diz hoje, fake news, né? Aparece um sujeito dizendo que álcool já não vale nada, não sei o quê, porque eu sou químico, eu sou os cães. Rapaz, aquilo é ridículo. Né? Então, são as coisas da rede social que, de repente, alguém resolve. Tá, aquele cara foi visto por um bocado de gente. É o contrário do que inventou o banho, deveria ser canonizado. Um cara como esse deveria ser demonizado. Não, porque demônio parece que tem autoridade no inferno. Aquele devia ser cliente do demônio. Mas aí ele pergunta, ele chega a matar a bactéria e esteriliza? Rapaz, claro que esteriliza, lógico. Se álcool a 70% já é alguma coisa, né? Se você pegasse o álcool a 100%, aí era melhor ainda, mas é difícil se achar, encontrar. Então é lavar as mãos com água e sabão mesmo. Passar numa mesa, no ambiente. Se você está saindo de casa, coisa e tal, você quer, sabe, principalmente nós, na nossa profissão, então é bom ter o álcool gel disponível para passar de vez em quando. E algumas instituições já oferecem na entrada, né, o álcool gel. E a outra coisa é a questão dos chamados EPIs, as máscaras, né? Não vamos agora pensar, já vamos começar a sair de máscara, chegar aí na Avenida Amélia Rosa, de repente vou me deparar com um bocado de gente de máscara, eu vou correr pensando que é um assalto. Não precisa isso, a não ser para nós, profissionais de saúde, que temos a probabilidade, quando temos a probabilidade de lidar com alguém que pode estar infectado. Aí tem que ser aquela máscara EPI 95, aquela que não passa nem o ar, que dirá vírus. Né? Porque aquela máscarazinha cirúrgica, aquela, segundo o colega nosso, aquela ali só retém barata, o resto passa. Né? Aquela máscara não confere alguma proteção, é verdade. Não está indicado para a população, por enquanto não, e eu espero que não. Existem cuidados simples que você deve proceder, né? Por exemplo, a espirrar.
colocar sobre o cotovelo? Meu Deus. Eu gostaria muito que os meus pacientes, ainda sou um teimoso, ainda trabalho, né? Eu gostaria muito que eles pelo menos tossissem assim, que o protocolo diz que isso aqui não adianta não, mas não, tosse na cara. O certo mesmo, quem é que vai ter esse trabalho? Eu mesmo, se eu for tossir assim, a minha artrite aqui, minha tendinite não vai deixar. O certo seria tossir assim, né? Mas pode levantar um pouco a camisa? Rapaz, nem assim, tosse na cara. Na maior, né? Dá uma tossida e bom. E tem um vídeo de humor negro, né? Tá todo mundo de máscara, assim, no ponto de ônibus. Aí um tosse, tira a máscara e escarra na água e passa um caminhão, joga em suma de todo. Por Nossa Senhora. Olha, meu querido. Então, principalmente em termos essas medidas são tomadas até porque o vírus ele sobrevive quanto tempo assim? Muito pouco tempo, Gerson. Você tocou numa coisa muito interessante, muito importante. Está ficando sabido que só não sei o quê, fora da medicina legal. Meu pai sempre disse, ande com os bons. O bicho está sabido que só fora da medicina legal, que eu já sei que você é muito sabido nessa área. Mas tocou numa coisa interessante. O vírus, de um modo geral, os vírus todos, eles têm pouquíssima resistência fora do organismo humano. Do organismo infectante, né? Então, por exemplo, se aquele camarada do serviço da cena tirou a máscara e cuspiu ali, se o caminhão não tivesse passado logo em seguida, não tinha problema. Isso, inclusive, vem responder àquela indagação. Ainda ontem à noite um colega fez. E esse produto que a gente compra da China? Não tem problema, meu amigo. O vírus é questão de minutos. Fora do organismo humano, ele não sobrevive. Inclusive, veja bem, se a gente pensar até o vírus HIV, que é temível entre todos, né? Ele tem pouca sobrevida fora do organismo humano. O vírus da raiva, idem. Então, se, por exemplo, um cachorro, um cão raivoso babar ali no chão, daqui a pouco a radiação ultravioleta destrói aquele vírus. Então, não há esse risco de contaminação indireta, é muito pouco. Agora vem uma coisa interessante, está aí. O corona, ele aparentemente, já estou com uma certa intimidade, chamando de corona, né? O corona, ele tem pouca viabilidade fora do organismo humano. O vírus da gripe, não. Esse vírus H1N1, que foi responsável pela chamada gripe suína, ele consegue resistir cerca de 8 horas. Tanto que havia aquele cuidado extremo que as pessoas tinham lá, subiam a escada rolante sem pegar no corrimão. É ruim que é danado, você fica meio desequilibrado, mas que jeito. Então, veja bem, o vírus da gripe, esse vírus H1N1, ele consegue resistir cerca de 8 horas. É uma exceção, são poucos que conseguem isso. Os demais, poucos minutos já estão, digamos, destruídos. Isso vale fazer uma discussão nesse sentido, sabendo de que ela pode, também o coronavírus pode também ir se adaptando ao nosso clima aqui, porque os bichos são multivalentes, né? Ele já existe uma notícia, não existe ainda a comprovação mesmo, pelo menos eu não posso afirmar, mas já existe notícia de chamada mutações. E que o vírus que chegou aqui em São Paulo já é diferente do vírus lá daquela cidade que eu não sei se chama Wuhan ou Wuhan. Isso. Eu vejo escrito Wuhan. Wuhan. Né? Mas o povo chama Wuhan. Então, veja bem, já existem indícios de... Eu estou achando muito rápido, sabe, essa mutação. Que a mutação implica numa modificação do patrimônio genético do vírus, né? Estou achando muito rápido. No entanto, já tem notícia de que existem 3 pontos de diferença. Ou seja, a mutação aconteceu em 3 Isso é a dificuldade blocos, em se criar ou descobrir uma vacina. Isso cria... É interessante. A notícia que eu vi ontem à noite, uma dessas sites, né, é que a mutação facilitava, pelo contrário, dificulta. Verdade. Porque ele já não é, se isso é verdade, ele já não é o mesmo tipo, exatamente igual ao que começou lá na China. Que ele pode sofrer modificação, pode, a gente viu isso, por exemplo, eu vou voltar à minha infância lá em Palmeiras, da gripe asiática de 1957, quando ela chegou aqui no Brasil, quebrou a castanha, chegou já mais brandazinha, mais fraquinha e tal, já não matou tanta gente. Então isso... Não é questão climática, é questão mesmo de mutação, de modificação do vírus. Não, fique tranquilo que o vírus não aguenta. Se fosse assim, não tinha infecção viral, não tinha gripe, não tinha um bocado de coisa aqui. Verdade. José Maria, eu vou pedir para o Josiel colocar uns vídeos. Inicialmente, doutor Fernando Barreiros,
ele mandou um vídeo. Tem o Fernando Pedrosa também, coloca qualquer um, José. Inicialmente o nosso presidente, ele fez um agradecimento assim profícuo assim à sua pessoa e que não poderia deixar de fazer, até porque todos os profissionais que lá compareceram, como você mesmo falou, saíram com ideias diferentes desse terror que a mídia faz com relação ao coronavírus. Não é verdade? Coloca. Gerson, você está de parabéns pelo convidado que você trouxe hoje, a quem a gente tem um agradecimento enorme pela participação nos eventos ligados a doenças infecciosas e o sucesso que foi este evento com o Dr. Zé Maria aqui no Conselho de Medicina, na workshop sobre coronavírus. Foi uma grande realização e essa realização, eu acredito todo o sucesso dela e a grande participação dos médicos de Alagoas e de Maceió ao nosso professor Dr. Zé Maria Constantino. Presidente fazendo essa reverência à sua pessoa e esse agradecimento. Veja, tem um outro vídeo aí também. Tem as imagens, coloque. Esse vídeo não. Essa imagem aí vale a pena, essas imagens. Para que o telespectador tenha ideia, isso, auditório cheio, né, professor Zé Maria? Olha aí. Veja outras. Olha aí os secretários, Alexandre Aires, Tomás Nonô. Só fazer assim um registro de que as assessoras jurídicas ficaram de mandar a fala deles, que assim mostraram que estão atuantes, que estão vigilantes, que a equipe está disponível, que disponibilizam também os equipamentos de proteção individual para o cuidador, para a cuidadora, toda a equipe das secretarias municipal e estadual de saúde. E esteve presente, entre tantos, eu pedi alguns, mas o doutor Fernando Barreiro... Bota essa imagem aí que a doutora Luciana Pacheco, né, fez um pronunciamento assim, próximo. Deixa eu ver se tem mais. Olha aí os secretários. Você tem ideia, ontem foi maravilhoso, né? Deixa eu ver aqui se tem o secretário Tomás Nonô, Alexandre Aires. Passo para o próximo. Tem um vídeo. Mas enquanto o Josiel procura, foi assim, merecedor, né? O sacrifício, ou os sacrifícios feitos por todos vocês. Sexta-feira. É um dia crucial, né? Crucial. No entanto, a tropa estava toda lá. O Fernando fez aquele agradecimento e atribuiu, de certa forma, com a parte do sucesso. A minha presença não foi. O sucesso todinho foi por conta do tema. E da Mas capacidade, assim, da capacidade de mobilização do Conselho. Né? Eu sei que o tema existe, mas o tema sem o profissional se eu fosse ficaria... falar sobre ebola, tinha 4 pessoas. Então, veja bem. Ali é o tema e outra coisa fundamental, que eu acho fantástico, é a capacidade de mobilização do Conselho. A rapidez com que o Conselho mobiliza e consegue. Okay. Tem esse outro vídeo. Professor Fernando Barreiro, um convidado aqui nosso, mas está muito resistente a aparecer no nosso programa, não acredita nisso? Bom dia, Gerson. Estive ontem à noite lá no CRM, na palestra do professor Zé Maria Constant, a casa cheia, centenas de médicos e estudantes, e realmente o professor Zé Maria Constant muito feliz, expôs muito bem lá questões relativas à epidemiologia do vírus, o comportamento do vírus, as perspectivas, né? Sem atemorizar ninguém e também sem passar a mão, né, para dizer que
pouquinho da internet, mas realmente faço minhas as palavras do Dr. Fernando Barreiro, né? Sem alarde, muito seguro, pontuais. Os secretários que se manifestaram também foram pontuais, não fizeram alardes. E isso significa de que Alagoas está no caminho certo na prevenção e nas condutas serem tomadas com o portador do coronavírus. Me foi feita essa pergunta se Alagoas estaria preparado diante da toda a dificuldade que existe nos serviços públicos. Diante das nossas possibilidades, estamos. Inclusive, você tocou numa coisa interessante. Os secretários se manifestaram de uma forma muito correta, profissional, sem proselitismo. E alinhados, né? Sem proselitismo, né? Perfeito. E alinhados, que eu não sei realmente se eles estariam alinhados politicamente, só sei que tecnicamente estavam ontem à noite. Perfeito. E sem proselitismo. Isso foi Mas assim, sem levar em consideração essa questão política, eu acredito foram nisso. Técnicos, isso foi muito bom. Mas muito feliz foi o pronunciamento do Fernando Pedrosa, e eu fiz, com as palavras deles, uma reflexão, né? Que ele disse, independente de qualquer coisa, o profissional de saúde, né, está para servir, para cuidar. Eu vi uma imagem, salvo engano, foi numa emissora de televisão, não esqueço, mostrando que um profissional de saúde, uma médica, estava 26 dias lá na China sem ver a filha e viu através de um vidro. A filha tinha 2 anos, 26 dias, como fiel soldado, né? A jura que fez, né? A escolha que fez. E eu vinha fazendo uma reflexão, contando e lembrando de você. Diz que um senhor tinha muito medo de andar de avião. Ele disse que ele trabalhava numa empresa e que quase véspera de Natal, quebra uma máquina de fazer tecido lá e precisava dessa peça. E essa peça tinha que buscar em São Paulo e o dono da empresa disse, olha, você foi escolhido para ir a São Paulo. Ele disse, não, pode ir, amanhã tem ônibus. Não, você vai de avião. Aí pronto, quebrou o cara. Ele chegou no aeroporto tremendo, vou encurtar a história, e chamou a atenção uma criança que andava descontraída de um lado para outro. E é feito o check-in, sentam lá nas cadeiras, coincidentemente ele senta ao lado daquela criança. E começa um voo, meia hora de voo. Para quem está com susto, uma turbulência vai fazer uma diferença extraordinária. Começa a ver a turbulência e ele olha para o lado esquerdo, está uma mulher rezando um texto, Ave Maria cheia de graça, e olha para a criança lendo um gibi do tio Patinhos, tranquilo. Aí ele disse, ô menino, disse, pois não, você não está com medo? Ele disse, não. Ele disse, avião, de medo de quê? Esse avião vai cair. Ele disse, não vai. Ele disse, mas por que você disse tanta certeza? Que o piloto é o meu pai. Não é? Então, quando a gente confia, não é, em um pai poderoso, soberano, aquele GPS da nossa vida, que nos conduz no caminho certo, que nos conduz naquilo que nós verdadeiramente queremos, e a gente chama atenção para esse profissional de saúde que escolheu o caminho, qualquer sonolência você pode desviar. É como se fosse um motorista de caminhão, de ônibus, né? Você vai de um ônibus, o motorista está cochilando, vai lhe assustar, não é isso? Então fica toda essa reflexão para o papel dos cuidadores, para a orientação de cada um de nós. Então deixo aqui um momento, esses minutos finais, para uma reflexão sua sobre esse atuar e sobre tudo isso que nós vimos hoje. Independente do que venha, a nossa obrigação é estar presente, estar ao lado do paciente com máscara, sem máscara, como seja. Inclusive, eu digo, se eu tiver que usar máscara, eu vou ter que pedir licença e perdão ao doutor Evo Alto, nosso patrono maior, que deu o nome àquele hospital. Nós nunca usamos máscara lá no velho Hospital Constâncio Góes Monteiro, e não é a primeira vez que acontece a ameaça de... Não estou dizendo que não se deve usar, nós nunca usamos, inclusive durante o surto da epidemia de meningite meningocócica. O fato é o seguinte, é que, em memória do professor Elvio, eu quero dizer o seguinte, que foi assim o grande orientador, você o conheceu, o grande orientador nosso, principalmente nós que fazemos infectologia, nós, independente do que vier acontecer, nosso papel é na linha de frente, recebendo, acolhendo, tratando e procurando salvar. Verdade. E
já encerrando aqui, professor Zé Maria, nós queríamos fazer o agradecimento, só fazendo um link ao HDT, eu fiz prova para ser estagiário lá, e como um certificado foi uma carta de uma paciente dizendo que me admirava e dizendo que eu era um dos poucos que tocava, que examinava, né? Fato que se distanciou numa conduta que eu tive com a doutora Mariana. No dia que eu não toquei, era o dia que nós discutíamos o caso, ela perguntou o tamanho do baço, eu disse, professora, eu não examinei hoje. Aí ela me chamou a atenção, deu aquele puxão de orelha, falando e eu chorando. Verdade, e até hoje eu carrego essa lição. Então, para você, amigo, amiga, sem alarde nenhum, queremos agradecer ao professor Zé Maria Constant, até de uma forma emocionada, por tê-lo aqui, professor Zé Maria, por fazer essa reflexão do HDT, por fazer reflexão sobre ninguém usa, mas que tem que usar, não, na verdade, mas que há uma proteção maior, independente da nossa fé, temos como reconhecer que há uma força divina que nos conduz, que nos direciona para o encontro da paz, do amor, da solidariedade, de um profissional exemplar que deve ser, do cidadão, pai, os cuidados que nós devemos ter. Doutor Zé Maria, que Deus lhe abençoe e o nosso muito obrigado. E a você, telespectador, até o nosso próximo programa.